Então, pessoal, vamos resolver aí a primeira questão, né, que nós propomos para vocês, né? Então, a primeira questão, estou com o notebook aqui acompanhando, então ela diz o seguinte, ó, que você tem uma equação que é do tipo V elevado a alfa é igual a C vezes P elevado a beta dividido por ρ. Então ele fala que V é a velocidade, né, a velocidade de propagação do som, P é a pressão e ρ é a massa específica. E ele quer saber quanto vale a alfa e beta. Bom, lembra que nós falamos há poucos instantes, né, no vídeo passado, de análise dimensional. Então vamos fazer um estudo da análise dimensional nessa situação. Então você vai ter aqui, ó, velocidade é uma grandeza física dada em que unidade de medida? Metros por segundo. Então, unidade medida de velocidade, metros por segundo elevado a alfa. Bom, C é uma constante adimensional, então a gente não precisa ficar carregando C na equação. Então deixa ele quieto. Aí nós vamos ter a pressão. O que é pressão? Então vamos lá. Pressão, né, Newton por metro quadrado elevado a beta, dividido pela massa específica ou pela densidade, que é quilogramas por metro cúbico. Pronto. Então eu vou ter aqui, ó, metro por segundo elevado a alfa é igual a... vou melhorar aqui o Newton, né? O que é Newton? Quilograma metro por segundo. Bom, vamos colocar logo já aqui embaixo, ó. Quilograma metro por segundo ao quadrado, metro quadrado, elevado a beta. E como eu tenho uma divisão, eu vou inverter e vou multiplicar. Então, vezes metro cúbico sobre quilogramas. Pronto. Bom, algumas coisas eu já posso fazer. Eu posso cortar esse metro aqui com esse quadrado aqui. Tá? Então ficou o quê? Metro por segundo elevado a alfa é igual a quilogramas sobre segundos ao quadrado vezes metro elevado a beta vezes metro cúbico sobre quilograma. Reparem que eu tenho metro por segundo do lado esquerdo da minha igualdade. Então eu preciso ter metro por segundo do lado direito da minha igualdade também, né? Precisa ter essa condição. Então eu vou fazer o seguinte. Qual é o expoente que eu preciso ter para beta para poder cortar o quilograma com o quilograma? Só pode ser um, né? Eu só posso ter 1 quilograma aqui dentro, ó, certo? Para poder cortar com o quilograma daqui de baixo. Mas, Krause, por que você quer cortar esse quilograma? Ora, simples, porque do lado esquerdo da minha igualdade eu não tenho quilogramas. Então eu preciso eliminar 1 quilograma do lado direito. E a única maneira de fazer isso é considerando beta igual a 1, porque aí eu vou ter 1 quilograma aqui. Então vamos lá. Então nós vamos ter algo assim, ó. Metros por segundo elevado a alfa é igual a quilogramas sobre segundos ao quadrado vezes metro elevado a 1 vezes metro cúbico por quilograma. Bom, joia. Então o que eu posso fazer? Eu agora posso cortar esse quilograma com esse quilograma. E também posso cortar um metro daqui com um daqui, ó. Então vamos cortar esse metro daqui com o 3 daqui. E aqui em cima vai ficar um 2. Bom, vamos lá. Então o que sobrou agora? Sobrou metro por segundo elevado a alfa é igual a metro quadrado por segundo ao quadrado. Ora, pessoal, para que isso aqui seja verdade, qual é o valor de alfa? Essa ficou fácil, né? Alfa é igual a 2. Então, metro por segundo ao quadrado é a mesma coisa que metro quadrado por segundo ao quadrado.
Ok? Então, o que nós temos no final da história? Alfa valeu 1 e beta valeu 2. Alfa valeu 2, desculpa. Alfa valeu 2, o alfa a gente fez depois, né? Alfa valeu 2 e beta, aqui ele, ó, beta valeu 1. Muito bem. Então, alfa igual a 2 e beta igual a 1. Tá certo? Então aí, uma questão bem fácil, né, de se resolver. Agora você tinha que saber as unidades de medida, de velocidade, de pressão, de massa específica, né, para poder chegar nesse resultado aqui. Então, não é um problema tão complicado assim, mas a gente resolve sem problema nenhum. Tá certo? Valeu e até daqui a pouco com outro exercício. Valeu! Bom, você viu aí a segunda questão, né, da nossa aula de hoje, que está envolvendo análise dimensional, né? Então, ele fala ali que você tem um vertedor, etc. e tal, e tem uma fórmula para vazão. E ele quer que o Q tenha dimensão de vazão. E ele fala o seguinte, que Q é igual a K, H elevado a X e G elevado a Y. Certo? E fala que H corresponde à altura do nível de água medida a partir do verso de um triângulo e G a aceleração da gravidade local. E que o K é uma grandeza adimensional. Se ele é uma grandeza adimensional, a gente não precisa mais carregar ele junto. Certo? Então vamos lá. Então temos que Q é igual a H. H é dado em metros. Pronto. Então, metros elevado a X. E G é a gravidade. Então, metros por segundo ao quadrado elevado a Y. Agora, olha só, pessoal. O que é vazão? A vazão de água, ela corresponde ao quê? Né? A quantidade de água que flui durante o intervalo de tempo. Então, lembra, né? Vazão é volume sobre tempo. Então, se é volume sobre tempo, e nós estamos aqui com o Sistema Internacional de Unidades, o que você vai fazer? Você vai colocar, né? Vamos colocar aqui, só para lembrar, ó. Vazão é o volume dividido pelo tempo. O volume ele é dado em metro cúbico e o tempo é dado em segundos. Então eu preciso ter metros cúbicos por segundo, né, de um lado, e do outro lado eu também vou precisar ter metros cúbicos por segundo. Certo. Agora vamos pensar o seguinte. Se eu só tenho 1 segundo do lado de cá e eu tenho segundos ao quadrado do lado de cá, o que eu preciso fazer? Bom, eu vou precisar tirar a raiz quadrada desses segundos ao quadrado, né, para poder fazer com que vire segundo do lado direito da minha igualdade. Então eu tenho metro cúbico, vamos passar um pouquinho, né? Metro cúbico por segundo é igual a m elevado a x vezes m por segundo ao quadrado. E agora, qual é o número que a gente vai colocar aqui no y, né, no expoente, para que represente uma raiz quadrada isso daqui? É 1/2, né? Então lembra, 2 elevado a 1/2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2. X elevado a 1/2 é a mesma coisa que raiz quadrada de x. Então, se eu quero tirar a raiz quadrada, então o y tem que estar elevado a 1/2. Pronto. Bom, o que eu tenho então? Eu tenho m ao cubo, metros cúbicos por segundo, é igual a metros elevado a x, vezes metro elevado a 1/2, sobre segundo, né? Porque a raiz quadrada de segundos ao quadrado é segundos. Muito bem, pessoal. Agora, como é que eu vou fazer? Quanto tem que valer o x, né, para que, somando esses expoentes, você tenha metros cúbicos? Então é uma regrinha básica de matemática, né? Então você sabe que, mantendo a base, você soma os expoentes quando você tem um produto. Então vamos lá. Quando você tem x mais 1/2, você precisa ter 3. Então x é igual a 3 menos 1/2. Então x é igual a 5/2. Ora, vamos ver se é verdade. Agora
coloca lá, metros cúbicos por segundo é igual a m elevado a 5 meios vezes m elevado a meio por segundo. Então isso aqui vai me dar o quê? M ao cubo por segundo é igual, vamos lá, a base é a mesma, então mantém a base e soma-se os expoentes. Então vai ficar 5 meios mais 1 meio sobre segundo. 5 meios mais 1 meio dá 3. Então nós temos metro cúbico por segundo é igual a metro cúbico por segundo. Então chegamos à conclusão de que o y, vamos lá, ou o x, né? O x vale 5 meios e o y vale 1 meio. Então tá aí, né? O y valendo 1 meio e o x valendo 5 meios. Essa é a resposta dessa questão. Também não é uma questão difícil, mas aí, como eu falei, né, vai precisar ter uma certa malandragem matemática aí, né, para poder lembrar aqui, né, que você tendo que transformar segundos ao quadrado em segundo, você tem que colocar dentro da raiz quadrada. Tá? Não precisa obrigatoriamente sempre se trabalhar com números inteiros. Você também pode trabalhar com fração, né, que vai estar correspondendo a algum tipo de raiz. Ok, pessoal? Então, mais uma questão resolvida aí. Vamos que vamos. Mais questões pela frente. Bom, pessoal, temos mais uma questão para resolver. Né? Então, agora diz assim, que está falando da intensidade de uma onda, né, que está associada à potência sobre a área. E ela está associada a uma amplitude, uma frequência, velocidade e a fórmula, aí a densidade do veio. Então, foi dada uma fórmula para nós que é da seguinte maneira: I é igual a 2π2 F elevado a x ρ V A elevado a y. Pronto. Então, essa é a fórmula que nos dá aí o problema seguinte. Então veja o seguinte, primeiro, 2π2 são grandezas adimensionais, isso aqui não tem unidade de medida, então eu não tenho necessidade de ficar carregando esse negócio. Tá? E ele fala que a intensidade corresponde à potência por uma unidade de área, então ele já está dizendo para nós que intensidade é potência sobre área. Então você tem potência sobre área, não precisa mais carregar o 2π2, então vai ser F elevado a x ρ V A elevado a y. Bom, beleza. O que nós vamos fazer? Vamos começar a escrever as unidades de medida agora. Tá? Então, ele está dizendo ali que F é a frequência, então ρ é a densidade, V é a velocidade e A é a amplitude. Unidade de medida, vamos lá, potência, watts. Área, metro quadrado. Frequência, hertz. Hertz é a mesma coisa que o inverso do período, então 1 sobre segundos. Então vamos colocar aqui, ó, 1 sobre segundos elevado a x. Densidade mais específica, quilograma por metro cúbico. Velocidade, metros por segundo. E amplitude, metros, elevado a y. Jóia. Bom, algumas coisas que eu já posso fazer aqui. Eu já posso cortar esse metro aqui com esse 3 aqui. Então vai aparecer um metro quadrado aqui, ó. Né? Porque não tem nenhum expoente para esses sujeitos aí. E esse metro quadrado daqui eu vou poder cortar com o metro quadrado de lá. Então, ó, vamos cortar o metro quadrado daqui com o metro quadrado daqui. Certo, pessoal? Entenderam o que eu fiz aí? Ó. Eu tinha metro por segundo, eu tinha quilograma por metro cúbico. Eu cortei um metro com 1 metro do metro cúbico, ficou metro quadrado. O metro quadrado eu cortei com o metro quadrado de lá. Ok? Beleza. Então, do lado de lá, sobrou o quê? O watts é igual a 1 sobre segundos elevado a x vezes quilograma por segundo vezes metro elevado a y. Beleza. Agora, o que é o watts?
né? O watts é potência, que é energia sobre tempo. Então, o que nós temos aqui é joule por segundo. Então, joule por segundo, tá? É igual a 1 sobre segundos elevado a x vezes quilograma por segundo vezes metro elevado a y. Opa, já dá para fazer um outro corte aqui, né? Ó, tem um segundo aqui e tem um segundo aqui, ó. Não tem expoente nenhum para eles, então eu posso cortar. Vamos lá, sobrou o que agora? Joule, 1 sobre segundo elevado a x, vezes quilograma, vezes metro elevado a y. Bom, vamos lá, pessoal. O que é joule? Joule é unidade de medida de trabalho, por exemplo. Então, trabalho é força vezes deslocamento. Então, isso aqui é a mesma coisa que Newton vezes metro. Então, Newton vezes metro, 1 sobre segundos elevado a x vezes quilograma vezes metro elevado a y. Mas o que é Newton? Que é força, que é massa vezes aceleração. Então, isso aqui é a mesma coisa que quilograma, metro por segundo ao quadrado vezes metro, é igual a 1 sobre segundo elevado a x vezes quilograma vezes metro elevado a y. Opa, algumas coisas agora já começam a ficar bem definidas, né? Então, repara, eu posso cortar esse quilograma aqui com esse quilograma aqui. Sobrou o que do lado esquerdo da igualdade? Metro vezes metro, metro quadrado. E segundos ao quadrado. O que eu tenho? 1 sobre segundos elevado a x vezes metro elevado a y. Pronto. Qual é o valor que você precisa dar para x para que você tenha os segundos ao quadrado? E que valor você precisa dar para y para que você tenha metros quadrados? Essa ficou fácil, né? Então, metro quadrado por segundos ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre segundo ao quadrado vezes metro ao quadrado. Então, no final da história, o x vale 2 e o y também vale 2. Então, dei o valor 2 para x, para que eu tenha 1 sobre segundo ao quadrado, e dei o valor para y2 também, para que eu tenha metro quadrado. Então, no final da história, temos metro quadrado por segundo ao quadrado é igual a metro quadrado por segundo quadrado. Certo? Então, essa é a nossa resposta. X igual a 2, y igual a 2. Né? Então, de novo, um outro problema, né? Bastante pertinente. Né? Então, está aí a resolução do problema, feita com muita calma. Aparece uma fórmula aqui, né? Você vai dizer assim para o seu professor lá: pô, professor, nunca vi essa fórmula aqui na minha vida. Tá? Realmente, talvez no ensino médio você nunca tenha visto essa fórmula, mas as outras grandezas você já ouviu falar. E ele te deu uma dica, ele falou que intensidade era potência sobre área. Né? Então, frequência, massa específica, velocidade, amplitude, unidades de medida você precisa saber. Frequência é hertz, que é a mesma coisa que 1 sobre segundos, velocidade é metro por segundo, massa específica é quilograma por metro cúbico, e amplitude é dada em metros. Então, mais um probleminha aí, bastante simples, né? Que dá pra gente resolver numa boa. Vamos para mais um problema aí. Então vamos lá, pessoal, mais uma questão aí para ser resolvida, né? Então, próxima questão que você já viu enunciado, diz o seguinte: então tem as grandezas A e B, né? E as dimensões delas são as seguintes, ó. A vale MLT elevado a menos 2, então MLT a menos 2, né? E o B vale L2, e B vale L2, tá? E ele quer saber, né, qual é a grandeza que corresponde a B elevado a menos 1. Então, AB a menos 1. Quem seria AB na menos 1? Pô, essa aí, perto das outras questões que nós fizemos, essa foi inclusive uma questão de vestibular, tá? As outras também foram, mas assim, as outras são de vestibulares, assim, acho que se não me engano é do ITA, alguma coisa do tipo.
Desculpa. Mas, vamos lá. Só fazer AB elevado a menos 1 corresponde ao quê? M LT na menos 2 vezes L ao quadrado na menos 1. Bom, isso aqui é a mesma coisa, né? Então, AB na menos 1 é a mesma coisa que M LT na menos 2 sobre L ao quadrado. Pronto. E agora, o que significa isso? Bom, você assistiu a aula de análise dimensional, eu expliquei o que era essa grandeza aqui, ó. Repare, AB na menos 1 é igual, vamos lá, massa, comprimento e tempo na menos 2, metro por segundo ao quadrado, né? Ó, comprimento, metro. Tempo na menos 2 e o tempo é embaixo, então metro por segundo ao quadrado. Então, isso aqui corresponde à massa e isso aqui é aceleração. Então, massa vezes aceleração, dividido, lado vezes lado, né? Comprimento vezes comprimento é uma área. Então, isso aqui é a área. Então, AB na menos 1, massa vezes aceleração é força, sobre área. AB elevado a menos 1. O que é força sobre área? Pressão. Então, essa grandeza corresponde à pressão. Certo? Então, tá ali. Resposta seria no seu material e a letra A, né? Então, grandeza, pressão. Então, de novo, né? Questão de vestibular, de novo, muito fácil essa daqui, por sinal, né? Então, diz o que é a grandeza, né? A, diz o que é a grandeza B, e aí pergunta o que é AB na menos 1, ou seja, a mesma coisa que A sobre B. Então, ou seja, força sobre área. Então, a gente fez aqui, né, só para deixar mais claro para você, né, para ficar um pouco mais didático, para você entender o andamento da máquina, né? Então, AB na menos 1, então ficou massa, aceleração, área, né? Então, força sobre área. A grandeza, então, é a pressão. Tá certo? Então, aí, questão facinha, né? Fica de olho. Tem mais questões pela frente aí de análise dimensional. Vamos lá. Então, mais uma questão, vamos ver, né? Então, você viu aí o enunciado da questão agora, que nós vamos resolver. Então, fala lá que o aluno do ITA esquece a expressão de intensidade sonora, mas ele chega a uma conclusão ali que a intensidade corresponderia da seguinte maneira. Vamos lá. Ó. I de intensidade é igual a elevado a X, F elevado a Y, Rho elevado a Z e C. Tá? Então ele fala, né, que é a intensidade média, A é a amplitude, F é a frequência, Rho é a densidade do ar e C é a velocidade do som. Chegou aquela função e quer saber quanto vale x, y e z. Então lembra que intensidade, né, potência sobre área. Então, potência sobre área é igual a amplitude, é dada em metros. Então metros elevado a x. Frequência é hertz, 1 sobre segundos elevado a y. Densidade, quilograma por metro cúbico. Quilograma por metro cúbico elevado a z vezes metro por segundo. Tá aí. Bom, potência. Tá? Joule por segundo. Então, joule por segundo vezes metro quadrado da área, né? Então, potência sobre área, né, é igual. Então, vamos lá. M elevado a x, 1 sobre segundo elevado a y, quilograma por metro cúbico elevado a z, vezes metro por segundo. Aí. Bom, por enquanto não dá para mexer em nada, né? Vamos deixar aqui tudo quietinho. Tem um segundo aqui, tem um... podemos mexer, ó. Tem uns segundos aqui, não tem
nenhum expoente para ele, e temos um segundo aqui que também não tem nenhum expoente para ele. Então, já dá para cortar esses segundos aí. O que é Joule mesmo? Né? Energia, força vezes deslocamento, trabalho, tranquilo. Então, Newton vezes metro. Então, Newton vezes metro sobre metro quadrado é igual, né, a N elevado a X, 1 sobre segundo elevado a Y, quilograma por metro cúbico elevado a Z, vezes metro. Opa, já posso cortar esse metro aqui com esse metro daqui. Mas vamos lá, o que é Newton mesmo? Newton é força, né? Que é massa vezes aceleração. Então, o que nós temos aqui? Quilograma, metro por segundo ao quadrado vezes metro quadrado é igual a metro elevado a x, 1 sobre segundos elevado a y, quilogramas por metro cúbico elevado a z. Bom, agora eu acho que vai ficar fácil. Nós vamos cortar esse metro daqui com esse metro daqui. Tá? E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter quilograma por segundo ao quadrado vezes metro é igual a metro elevado a x, 1 sobre segundos elevado a y, e quilogramas por metro cúbico elevado a z. Bem, pessoal, olha só, agora é uma questão de você selecionar aí como você começa a resolução, tá? Então, veja bem, você só tem 1 quilograma do lado de cá. Então, você só pode ter 1 quilograma do lado de cá. Então, ou seja, o Z tem que valer 1. Então, vamos começar. Ó, quilograma, segundos ao quadrado metro, tá? Então, vai ficar M elevado a X vezes. Ei, outra coisa, você só tem um segundo ao quadrado aqui, então Y tem que valer 2. Então, 1 sobre segundos ao quadrado, quilogramas por metro cúbico elevado a 1. Eu só posso ter 1 quilograma ou 1 quilograma. Segundo ao quadrado, segundo ao quadrado. Está aqui ele. Quilograma, quilograma. Agora, eu tenho que ter 1 metro aqui embaixo, no denominador. 1 metro só aqui embaixo. Então, qual é o valor de x para que eu possa ter 1 metro aqui embaixo? Então, vamos lá. Quilograma, segundos ao quadrado metro, tem que ser igual. Bom, se eu preciso ter 1 metro aqui embaixo, o x aqui tem que valer quanto? 2. Então, metro ao quadrado, 1 sobre segundos ao quadrado, quilogramas por metro cúbico elevado a 1. Então, vamos ver o que deu? Se você cortar aqui, ó, o metro quadrado com o cubo aqui, ó, vai sobrar 1 metro aqui. Então, no final da história, ficou o quê? Quilograma, segundos ao quadrado vezes metro, é igual, vamos lá, em cima sobrou 1 quilograma, embaixo 1 segundos ao quadrado e 1 metro. Aí. Então chegamos à conclusão que x tem que valer 2, y tem que valer 2. E z tem que valer 1. Então, x2, y2 e z vale 1. Tá? Então, é isso aí, né? Questão bastante interessante, né? Uma questão provavelmente do ITA, né? Mas sem, assim, essa dificuldade. Tem que saber a unidade de medida. Você precisa saber as unidades de medida para poder resolver o problema, né? E aí, correr para o abraço, tá? Então, não é um conteúdo tão difícil assim, mas com o tempo, você se habituando, com certeza você inclusive vai incorporando, né, o seu conhecimento aí na área, né, das grandezas físicas, das formas e das unidades de medida. Tá certo?
É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até mais ver, se Deus quiser. Foi um privilégio ter estado com vocês. Valeu, galera! Então, pessoal, vamos resolver aí a primeira questão, né, que nós propomos para vocês. Né? Então, a primeira questão, estou com o notebook aqui acompanhando. Então, ela diz o seguinte, ó, que você tem uma equação que é do tipo V elevado a alfa é igual a C vezes P elevado a beta dividido por ρ. Então ele fala que V é a velocidade, né, a velocidade de propagação do som, P é a pressão e ρ é a massa específica. E ele quer saber quanto vale a alfa e beta. Bom, lembra que nós falamos há poucos instantes, né, ou no vídeo passado, de análise dimensional. Então vamos fazer um estudo da análise dimensional nessa situação. Então você vai ter aqui, ó, velocidade é uma grandeza física dada em que unidade de medida? Metros por segundo. Então, unidade de medida de velocidade, metros por segundo elevado a alfa. Bom, C é uma constante adimensional, então a gente não precisa ficar carregando C na equação. Então deixa ele quieto. Aí nós vamos ter a pressão. O que é pressão? Então vamos lá. Pressão, né, Newton por metro quadrado elevado a beta, dividido pela massa específica ou pela densidade, que é quilogramas por metro cúbico. Pronto. Então eu vou ter aqui, ó, metro por segundo elevado a alfa é igual a... vou melhorar aqui o Newton, né? O que é Newton? Quilograma metro por segundo. Bom, vou colocar logo já aqui embaixo, ó. Quilograma metro por segundo ao quadrado, metro quadrado, elevado a beta. E como eu tenho uma divisão, eu vou inverter e vou multiplicar. Então, vezes metro cúbico sobre quilogramas. Pronto. Bom, algumas coisas eu já posso fazer. Eu posso cortar esse metro aqui com esse quadrado aqui. Tá? Então ficou o quê? Metro por segundo elevado a alfa é igual a quilogramas sobre segundos ao quadrado vezes metro elevado a beta vezes metro cúbico sobre quilograma. Reparem que eu tenho metro por segundo do lado esquerdo da minha igualdade. Então eu preciso ter metro por segundo do lado direito da minha igualdade também. Né? Precisa ter essa condição. Então eu vou fazer o seguinte. Qual é o expoente que eu preciso ter para beta para poder cortar o quilograma com o quilograma? Só pode ser um. Né? Eu só posso ter 1 quilograma aqui dentro, ó, certo? Para poder cortar com o quilograma daqui de baixo. Mas, Krause, por que você quer cortar esse quilograma? Ora, simples, porque do lado esquerdo da minha igualdade eu não tenho quilogramas. Então eu preciso eliminar um quilograma do lado direito. E a única maneira de fazer isso é considerando beta igual a 1, porque aí eu vou ter 1 quilograma aqui. Então vamos lá. Então nós vamos ter algo assim, ó. Metros por segundo elevado a alfa é igual a quilogramas sobre segundos ao quadrado vezes metro elevado a 1 vezes metro cúbico por quilograma. Bom, joia. Então o que eu posso fazer? Eu agora posso cortar esse quilograma com esse quilograma. E também posso cortar um metro daqui com um daqui, ó. Então vamos cortar esse metro daqui com o 3 daqui. E aqui em cima vai ficar um 2. Bom, vamos lá. Então o que sobrou agora? Sobrou metro por segundo elevado a alfa é igual a metro quadrado por segundo ao quadrado. Ora, pessoal, para que isso aqui seja verdade, qual é o valor de alfa? Essa ficou fácil, né? Alfa é igual a 2. Então, metro
por segundo ao quadrado é a mesma coisa que metro quadrado por segundo ao quadrado. Ok? Então, o que nós temos no final da história? Alfa valeu 1 e beta valeu 2. Alfa valeu 2, desculpa. Alfa valeu 2, igual que a gente fez depois, né? Alfa valeu 2 e beta, aqui ele, ó, beta valeu 1. Muito bem. Então, alfa igual a 2 e beta igual a 1. Tá certo? Então, aí, uma questão bem fácil, né, de se resolver. Agora, você tinha que saber as unidades de medida, de velocidade, de pressão, de massa específica, né, para poder chegar nesse resultado aqui. Então, não é um problema tão complicado assim, mas a gente resolve sem problema nenhum. Tá certo? Valeu e até daqui a pouco com outro exercício. Valeu! Bom, você viu aí a segunda questão, né, da nossa aula de hoje, que está envolvendo análise dimensional, né? Então, ele fala ali que você tem um vertedor, etc. e tal, e tem uma fórmula para vazão. E ele quer que o Q tenha dimensão de vazão. E ele fala o seguinte, que Q é igual a K, H elevado a X e G elevado a Y. Certo? E fala que H corresponde à altura do nível de água medida a partir do verso de um triângulo e G a aceleração da gravidade local. E que o K é uma grandeza adimensional. Se ele é uma grandeza adimensional, a gente não precisa mais carregar ele junto. Certo? Então vamos lá. Então temos que Q é igual a H. H é dado em metros. Pronto. Então, metros elevado a X. E G é a gravidade. Então, metros por segundo ao quadrado elevado a Y. Agora, olha só, pessoal. O que é vazão? A vazão de água, ela corresponde ao quê? Né? A quantidade de água que flui durante o intervalo de tempo. Então, lembra, né? Vazão é volume sobre tempo. Então, se é volume sobre tempo, nós estamos aqui com o Sistema Internacional de Unidades, o que você vai fazer? Você vai colocar, né? Vamos colocar aqui, só para lembrar, ó. Vazão é o volume dividido pelo tempo. O volume ele é dado em metro cúbico e o tempo é dado em segundos. Então eu preciso ter metros cúbicos por segundo, né, de um lado, e do outro lado eu também vou precisar ter metros cúbicos por segundo. Certo. Agora vamos pensar o seguinte. Se eu só tenho 1 segundo do lado de cá e eu tenho segundos ao quadrado do lado de cá, o que eu preciso fazer? Bom, eu vou precisar tirar a raiz quadrada desses segundos ao quadrado, né, para poder fazer com que vire segundo do lado direito da minha igualdade. Então eu tenho metro cúbico, vamos passar um pouquinho, né? Metro cúbico por segundo é igual a m elevado a x vezes m por segundo ao quadrado. E agora, qual é o número que a gente vai colocar aqui no y, né, no expoente, para que represente uma raiz quadrada isso daqui? É 1/2, né? Então lembra, 2 elevado a 1/2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2. X elevado a 1/2 é a mesma coisa que raiz quadrada de x. Então, se eu quero tirar a raiz quadrada, então o y tem que estar elevado a 1/2. Pronto. Bom, o que eu tenho então? Eu tenho m ao cubo, metros cúbicos por segundo, é igual a metros elevado a x, vezes metro elevado a 1/2, sobre segundo, né? Porque a raiz quadrada de segundos ao quadrado é segundos. Muito bem, pessoal. Agora, como é que eu vou fazer? Quanto tem que valer o x, né, para que, somando esses expoentes, você tenha metros cúbicos? Então é uma regrinha básica de matemática, né? Então você sabe que, mantendo a base, você soma os expoentes quando você tem um produto. Então vamos lá. Quando você tem x mais 1/2, você precisa ter 3. Então x
é igual a 3 menos 1 meio. Então, x é igual a 5 meios. Ora, vamos ver se é verdade. Agora coloca lá. Metros cúbicos por segundo é igual a m elevado a 5 meios vezes m elevado a meio por segundo. Então, isso aqui vai me dar o quê? M ao cubo por segundo é igual. Vamos lá. A base é a mesma, então mantém a base e soma-se os expoentes. Então vai ficar 5 meios mais 1 meio sobre segundo. 5 meios mais 1 meio dá 3. Então nós temos metro cúbico por segundo é igual a metro cúbico por segundo. Então chegamos à conclusão de que o y, vamos lá, ou o x, né? O x vale 5 meios e o y vale 1 meio. Então tá aí, né? O y valendo 1 meio e o x valendo 5 meios. Essa é a resposta dessa questão. Também não é uma questão difícil, mas aí, como eu falei, né, vai precisar ter uma certa malandragem matemática aí, né, para poder lembrar aqui, né, que você tendo que transformar segundos ao quadrado em segundo, você tem que colocar dentro da raiz quadrada. Tá? Não precisa obrigatoriamente sempre se trabalhar com números inteiros. Você também pode trabalhar com fração, né, que vai estar correspondendo a algum tipo de raiz. Ok, pessoal? Então, mais uma questão resolvida aí. Vamos que vamos. Mais questões pela frente. Bom, pessoal, temos mais uma questão para resolver. Né? Então, agora diz assim, que está falando da intensidade de uma onda, né, que está associada à potência sobre a área. E ela está associada a uma amplitude, uma frequência, velocidade e a fórmula, aí a densidade do veio. Então, foi dada uma fórmula para nós, que é da seguinte maneira. I é igual a 2π2 F elevado a x ρ V A elevado a y. Pronto. Então, essa é a forma que nos dá aí o problema seguinte. Então veja o seguinte, primeiro, 2π2 são grandezas adimensionais, isso aqui não tem unidade de medida, então eu não tenho necessidade de ficar carregando esse negócio. Tá? E ele fala que a intensidade corresponde à potência por uma unidade de área, então ele já está dizendo para nós que intensidade é potência sobre área, então você tem potência sobre área, não precisa mais carregar o 2π2, então vai ser F elevado a x ρ V A elevado a y. Bom, beleza. O que nós vamos fazer? Vamos começar a escrever as unidades de medida agora. Tá? Então, ele está dizendo ali que F é a frequência, então ρ é a densidade, V é a velocidade e A é a amplitude. Unidade de medida, vamos lá, potência, watts. Área, metro quadrado. Frequência, hertz. Hertz é a mesma coisa que o inverso do período. Então, 1 sobre segundos. Então, vamos colocar aqui, ó, 1 sobre segundos elevado a x. Densidade mais específica, quilograma por metro cúbico. Velocidade, metros por segundo. E amplitude, metros, elevado a y. Jóia. Bom, algumas coisas que eu já posso fazer aqui. Eu já posso cortar esse metro aqui com esse 3 aqui. Então vai aparecer um metro quadrado aqui, ó. Né? Porque não tem nenhum expoente para esses sujeitos aí. E esse metro quadrado daqui eu vou poder cortar com o metro quadrado de lá. Então, ó, vamos cortar o metro quadrado daqui com o metro quadrado daqui. Certo, pessoal? Entenderam o que eu fiz aí? Ó. Eu tinha metro por segundo, eu tinha quilograma por metro cúbico. Eu cortei um metro com 1 metro do metro cúbico, ficou metro quadrado. E o metro quadrado eu cortei com o metro quadrado de lá. Ok? Beleza. Então, do lado de lá, sobrou o quê? O watts é igual a 1 sobre segundos elevado a x vezes quilograma por segundo vezes
vezes metro elevado a y. Beleza. Agora, o que é watts? O watts é potência, que é energia sobre tempo. Então, o que nós temos aqui é joule por segundo. Então, joule por segundo, tá, é igual a 1 sobre segundos elevado a x vezes quilograma por segundo vezes metro elevado a y. Opa, já dá para fazer um outro corte aqui, né? Ó, tem um segundo aqui e tem um segundo aqui, ó. Não tem expoente nenhum para eles, então eu posso cortar. Vamos lá, sobrou o que agora? Joule, 1 sobre segundo elevado a x, vezes quilograma, vezes metro elevado a y. Bom, vamos lá, pessoal. O que é joule? Joule é unidade de medida de trabalho, por exemplo. Então, trabalho é força vezes deslocamento. Então, isso aqui é a mesma coisa que Newton vezes metro. Então, Newton vezes metro, 1 sobre segundos elevado a x vezes quilograma vezes metro elevado a y. Mas o que é Newton? Que é força, que é massa vezes aceleração. Então, isso aqui é a mesma coisa que quilograma, metro por segundo ao quadrado vezes metro, é igual a 1 sobre segundo elevado a x vezes quilograma vezes metro elevado a y. Opa, algumas coisas agora já começam a ficar bem definidas, né? Então, repara, eu posso cortar esse quilograma aqui com esse quilograma aqui. Sobrou o que do lado esquerdo da igualdade? Metro vezes metro, metro quadrado. E segundos ao quadrado. O que eu tenho? 1 sobre segundos elevado a x vezes metro elevado a y. Pronto. Qual é o valor que você precisa dar para x para que você tenha os segundos ao quadrado e que valor você precisa dar para y para que você tenha metros quadrados? Essa ficou fácil, né? Então, metro quadrado por segundos ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre segundo ao quadrado vezes metro ao quadrado. Então, no final da história, o x vale 2 e o y também vale 2. Então, dei o valor 2 para x, para que eu tenha 1 sobre segundo ao quadrado, e dei o valor para y2 também, para que eu tenha metro quadrado. Então, no final da história, temos metro quadrado por segundo ao quadrado é igual a metro quadrado por segundo quadrado. Certo? Então, essa é a nossa resposta. X igual a 2, y igual a 2. Né? Então, de novo, um outro problema, né? Bastante pertinente. Né? Então, está aí a resolução do problema, feita com muita calma. Aparece uma fórmula assim, né? Você vai dizer assim para o seu professor lá: pô, professor, nunca vi essa fórmula aqui na minha vida. Tá? Realmente, talvez no ensino médio você nunca tenha visto essa fórmula, mas as outras grandezas você já ouviu falar. E ele te deu uma dica, ele falou que intensidade era potência sobre área. Né? Então, frequência, massa específica, velocidade, amplitude, unidades de medida você precisa saber. Frequência é hertz, que é a mesma coisa que 1 sobre segundos, velocidade é metro por segundo, massa específica é quilograma por metro cúbico, e amplitude dada em metros. Então, mais um probleminha aí, bastante simples, né? Que dá pra gente resolver numa boa. Vamos para mais um problema aí.